Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, esse projeto de incentivo ao hábito da leitura criado há 38 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Essa edição do projeto é patrocinada pela CEMIG, pela Engea, com apoio do Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Aqui no YouTube do Sempre um Papo, você encontra mais de 500 programas gravados com autores do Brasil e do mundo. Eu te convido também a nos seguir em nossas redes sociais, Sempre um Papo, e conferir no site sempreumpapo.com.br toda a nossa programação. Eu sou Gabriel Pinheiro e agora nós vamos começar nossa conversa com a Grazi Mendes, que lança seu livro Ancestrais do Futuro, Qual a Mudança que seu movimento alcança. Seja bem-vinda, Grazi! Olá, então, olá a todas as pessoas que estão acompanhando essa conversa aqui. Eu estou muito feliz, falei um pouco antes, né, de ser convidada para participar desse projeto, que eu sou fã, né, sou uma grande admiradora, já sigo há tanto tempo, então para mim é uma honra poder estar aqui fazendo essa conversa e esse lançamento do meu primeiro livro. Ai, coisa boa! E você que está com a gente, nós vamos exibir um vídeo de 1 minutinho do nosso patrocinador e logo na sequência a gente retoma a nossa conversa. A cultura é uma força. Grazi Mendes. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, eventos e apresentações em praças, apresentações musicais, desfiles, festivais e diversos outros eventos culturais. Que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bom, Grazi, para a gente começar nossa conversa, no seu livro, O Ancestrais do Futuro, você faz uma diferenciação fundamental entre o eu sou e o eu estou. Então, para começar, eu quero te perguntar, quem é Grazi Mendes e O onde... bate-papo acontece de forma simultânea, pois o entrevistador e a convidada conversam por vídeo. A imagem dos dois aparece em dois retângulos postos lado a lado horizontalmente. O fundo é composto das cores azul escuro, azul e laranja. Na parte superior esquerda, lê-se Ministério da Cultura, CEMIG e Engea apresentam. Na parte superior direita, lê-se Sempre um Papo. Na parte inferior esquerda estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. Na parte inferior direita se encontra o intérprete de Libras, um homem que traja camisa preta e traduz simultaneamente tudo o que é falado. No primeiro retângulo está o apresentador Gabriel Pinheiro, um homem branco de cabelos curtos, cacheados de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de tom preto. Seu fundo é composto por um banner em tons de azul e verde, estampado com a logomarca do Sempre um Papo. No segundo retângulo está a Grazi Mendes, uma mulher negra de cabelos loiros, curtos, rente à cabeça. Ela traja uma camiseta colorida em tons de laranja, verde, entre outros. Usa óculos redondos de aro fino dourado. Seu fundo é composto por uma parede azul com 3 quadros coloridos pendurados. Tenho atuação em 18 países, então eu sou uma tecnologista, né, e com atuação agora nessa grande empresa. Sou também professora, que é o título mais bonito que eu tenho, que talvez transite nas questões de como eu me identifico também na minha identidade desse lugar que eu ocupo. Então, a educação me salvou, né? Eu fui a primeira da minha família a entrar para a universidade, e eu acredito na educação como afeto, né? Educação, afeto como verbo. Eu sei que tem muita informação disponível no Google, nas plataformas, mas a gente aprende a partir dos afetos, né? Desses contextos todos. E tem um lugar. Eu tenho uma amiga que ela diz que ativista é todo aquele que coloca a esperança em movimento. Então, tem um lugar em mim que é um ativismo desde muito cedo, mas hoje eu sou cofundadora do Voa Papagaio, que é um projeto da inclusão da juventude periférica
nas universidades, então tenho trabalho aqui na comunidade do Morro do Papagaio, e uma atuação muito forte também em movimentos em prol de equidade de gênero e raça no mercado formal de trabalho. Então, misturando aí um pouco das minhas identidades que se refletem em todos os papéis, em qualquer papel que hoje eu ocupo ou que eu for ocupar, que é esse compromisso com esse futuro revolucionário que eu acredito que ele, portanto, ele é plural, ele é mais inclusivo, ele é menos injusto, e ele é sempre futuros, assim. Então, um pouquinho isso. Ao longo da nossa conversa, vou contando, mas também tem uma excelente receita de pão de queijo, quem está acompanhando aí, depois quiser receber, eu compartilho. Importante também. Ô, Grazi, a leitura, ela é parte fundamental da sua vida desde a infância, né? Sim. Você conta no livro que foi presidenta do clube de leitura da sua escola aos 8 ou 9 anos. Quais que eram as leituras, as obras, os escritores que te marcaram, que te acompanhavam nesse período mesmo de descoberta de si, descoberta daquele mundo que te rodeava? Tem algumas histórias que eu tenho que te contar antes de contar os títulos, né? Porque eu fui alfabetizada pela minha irmã mais velha, que com 7 anos de idade cuidava de mim com 4 e do meu irmão com 2. Então, o fato, né, de meus pais trabalhavam o dia inteiro, é uma situação muito comum nas principais famílias que a gente tem no Brasil, que são esses pais trabalhadores, né, que saem muito cedo, e as crianças, enfim, ou são cuidadas ali pela própria comunidade ou se organizam. Então, eu criei uma relação muito, muito amorosa com a leitura, porque era essa figura da minha irmã mais velha, que foi me ensinar a ler muito cedo, aos 4 anos, e eu fui daquelas crianças, eu não sei se você conhece, Gabriel, aquelas que começa a ler, aí não pode ver uma letra A numa placa, e para todo mundo para contar. Então, assim, tudo que eu via era espaço de leitura para mim, toda oportunidade, uma placa, um outdoor, e isso foi muito forte, porque eu cresci numa casa com poucos livros, com pouquíssimos livros, mas, ao mesmo tempo, era nessa conexão com esses poucos livros que estavam lá, então, muitas vezes eu lia trechinhos, lia revistinha em quadrinho, lia um pedacinho de uma revista ou de um jornal que ficava lá, e aquilo virava uma grande aventura para mim, tanto é que a história de introdução do livro é essa imagem, talvez uma das imagens mais antigas e mais fortes que eu tenho na memória da minha infância, que era eu lendo debaixo da mesa. E meus pais me procurando e tudo, eu estava sempre ali embaixo da mesa lendo. E era um abrigo, o abrigo tanto naquele espaço, porque a realidade à minha volta era uma realidade de muita escassez, né, de muita ausência, de muita falta, mas era ali, debaixo daquela mesa, né, aquela menininha magrelinha, a pequena Grazi, com aquele cabelo black ferrugem que iluminava ali com a luz do sol, e com aquelas histórias que eu construía um universo particular ali, o Fantástico Mundo de Grazi. Então, eu tinha ganhado alguns livros, me lembro nitidamente de uma coleção de Monteiro Lobato, né, no momento que a gente ainda também não problematizava alguns textos ali, mas aquela coleção bonita, amarela, que tinha aqueles livros assim, eu ganhei alguns exemplares e ficava ali por horas, né, naquelas histórias, naquelas leituras, tanto é que o clube de leitura, ele foi criado porque ao chegar na escola pública de BH tinham poucos livros, e para mim livro deveria ser parte da cesta básica, porque esses livros me salvaram, me faziam com que eu pudesse me conectar com possibilidades, com outras histórias, não me deixava ficar tão preocupada com quando e se a gente ia se alimentar. Então, o livro tinha que estar disponível para todo mundo. E ao chegar lá, tinham poucos, a diretora tinha um projeto, que era esse projeto do Clube de Leitura, como uma forma de arrecadar mais livros para a escola também. Então, meu primeiro papel de liderança foi esse, e muito conectado com essa relação com os livros e com as histórias. Então, tinha a coleção Vagalume, era uma coleção cheia das histórias, assim,
E essa coleção fez muito parte da minha infância, da minha adolescência também. Então, com muitas e boas histórias para ilustrar e permear essa imaginação, né, dessas outras possibilidades. Embaixo da mesa, ou em contato com os livros, eu me via potente, bonita, fazendo muitas coisas, mesmo que a realidade que estava à minha volta, essa não era a mensagem que era dada. Você falou da coleção Vagalume. Acho que talvez uma das minhas memórias mais antigas de livro e de biblioteca era justamente a coleção Vagalume. Eu lembro até o livro, foi O Escaravelho do Diabo, que Caravelho do Diabo. sempre foi um grande favorito. E quando eu fui reler há alguns anos, acho que toda aquela sensação ela permaneceu, assim, foi gostoso voltar para aquela história que foi tão importante, sabe? E eu acho que esse Escaravelho do Diabo, ele causava também um certo estranhamento no título, né? A Sim, gente quando era um pouco criança, ficava meio com assustador, medo. assim. Essas histórias se conectam mesmo. E uma coisa que eu acho, entrando também mais um pouco no seu livro, que eu acho super, super interessante, eu queria te ouvir falar sobre um pouco sobre esses autores, é como que autores teóricos, você traz teorias, você traz autores teóricos muito importantes, que te ajudam a formular mesmo o seu pensamento, a formular as suas ideias, as suas defesas ali, mas o seu livro ele também é permeado por autores da ficção, ele é permeado por poesia, ele é permeado por letras de música. Eu queria te ouvir eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa literatura de ficção que te forma e que te acompanha hoje, assim. Eu lembro aqui muito da Conceição Evaristo, o Fernando Pessoa. É super interessante como que você vai trazendo diferentes autores da ficção para o seu texto também, junto com autores teóricos. A ideia foi porque toda a minha experiência, assim, e essa minha conexão com a literatura, com a música, com as artes em geral, essa jornada toda me ajudou a formar os pensamentos que eu tenho, e isso está implicado no ambiente de trabalho, nas aulas, sempre foi a ideia de não trabalhar naquelas caixinhas. Agora eu vou usar um conhecimento técnico específico, né? Eu vou trabalhar com essa multiplicidade de saberes, e é nessa multiplicidade de saberes que eu consigo formular as ideias. Então, na hora de escrever o livro, foi desafiador, porque foi um pedido de um livro, né, direcionado para administração, para gestão, para liderança, mas a minha forma de pensar não é essa forma muito linear e em caixinhas, né? E foi muito gostoso poder trazer para o livro as histórias em primeira pessoa, associado com essas teorias que formaram, por exemplo, no mestrado, junto com referências que são referências muitas vezes ou são invisibilizadas ou não fazem parte do repertório quando a gente vai estudar as dinâmicas dentro dos ambientes de trabalho. Então, a intenção foi traduzir no livro muito do que é a minha biblioteca, né, e muito do que é o meu repertório, que parte dessa multiplicidade, né, de saberes, e nessa confluência, tanto é que o próprio título do livro causa um certo estranhamento, né, de ancestralidade com futuro. Para quem está na gestão, muitas vezes acostumado com uma noção de tempo mais linear, passado, presente e futuro, pode causar esse estranhamento, mas a ideia é a gente trabalhar com essa sobreposição, né, e essa interconexão entre diferentes saberes. E um público muito certo, né, para o seu livro, assim, um público para o qual ele se direciona de maneira muito clara, é esse público, um público da liderança, né? Acho que ele é importante, ele visa uma construção de uma liderança mais humanizada, o que eu acho um gesto super importante na sua escrita. E você comentou agora há pouco que seu primeiro papel de liderança estava lá aos seus 8 ou 9 anos enquanto presidenta do clube de leitura. O que a Grazi pequena, a Grazi daquela idade, ainda ensina para a Grazi que escreveu o seu primeiro livro? Olha, essa pergunta mexe comigo em vários lugares, até porque a gente está chegando agora, né, nesse momento de fazer as reflexões sobre o ano, sobre como foi esse processo.
E eu também estou passando por um momento que é o momento mais desafiador da minha vida, que é a jornada de cura de um câncer agressivo, né? E foi exatamente nesse exercício de voltar, né, que é o Sankofa, né, voltar lá na pequena Grazi, debaixo da mesa, e tentar entender com o que ela sonhava, como que ela via o mundo, o que ela acreditava, que me mostrou que, por exemplo, eu recebi um prêmio internacional agora, conectada com o futurismo, e uma das entrevistas para um veículo de comunicação internacional, ele me fez essa pergunta: quando é que você começou seus estudos de futuro, essa conexão? E eu falei: olha, né, no mestrado tem um conceito chamado imaginação radical, que é um conceito importantíssimo para os estudos de futuro, que é essa capacidade de você ver as coisas, a vida, não como elas são, mas como elas podem ser. E a pequena Grazi embaixo da mesa, sem saber que tinha esse termo especificamente, ali eu desenvolvi essa imaginação radical. A minha conexão com o futuro nunca foi na ideia de previsibilidade, o que vai acontecer, mas sempre naquele lugar, o que pode acontecer para que essa realidade seja melhor que o futuro seja melhor do que a realidade que está imposta. Então, o que eu vejo muito forte e que eu trago a partir da minha origem, da minha história, tem essa conexão com essa capacidade de visualizar o mundo, as organizações, para que necessariamente elas sejam melhores do que o que a gente recebeu até hoje, porque senão a gente está trabalhando em vão, assim, né? Se o que a gente, como ancestrais do futuro, a gente não entregar um mundo melhor para quem vem depois, a gente falhou no nosso papel. Então, desde pequena, eu sou muito conectada com isso. Falei que essa história da esperança em movimento, né? O Santo Agostinho, que está no livro também, tem uma definição que a esperança tem duas filhas lindas: a indignação para não aceitar as coisas como são e a coragem para efetivamente mudá-las. Então, desde muito pequena, é isso, eu chego na escola, eu fico indignada com o número reduzido de livros disponível e muito corajosa de, mesmo sendo uma criança introvertida, pele sensível, que ficava toda vermelha de ter que ir nas salas fazer as campanhas de arrecadação, mas muito corajosa, a pequena Grazi, muito corajosa, com muita coragem. E hoje, tanto para escrever o livro, mas quanto para enfrentar essa jornada, são essas características que vêm desde muito cedo, que estão ancorando esse processo, né? Então, hoje, poder olhar para trás e dizer para a pequena Grazi: olha, você tem feito um bom trabalho, né? Que bom que desde pequena você era essa menina esperançosa, né? Indignada e corajosa, e isso está muito presente, né? Tanto nas atuações que eu tenho, nos papéis de liderança que eu ocupo, mas também na minha forma de ver o mundo, de estar na vida. Ai, que bonito, Grazi. Queria te perguntar sobre o Ancestrais. Como é que foi o seu processo de escrita? Como é que você se organizou? Quanto tempo que durou esse seu trabalho mais dedicado à escrita desse primeiro livro? O primeiro foi um susto, né, de receber o convite da editora para escrever o livro. Então, essa foi a minha primeira reação. E é num lugar que talvez quem está acompanhando essa conversa pode eventualmente se encontrar, que é um questionamento: será que o que eu tenho é importante para constar no livro? Já tem tanta coisa escrita, né? O que pode ser de mais relevante para a gente criar mais um livro? Essas dúvidas da própria capacidade de escrita. Será que eu sei escrever para escrever um livro? E esse foi o primeiro processo. E esse primeiro processo, ele me travou um pouco para começar mesmo a escrita. Então, a decisão sobre os públicos, né? Recebi o convite para escrever para as lideranças, né, das empresas, mas eu queria dialogar também com pessoas que, como eu, não se viam representadas dentro desses espaços, que traçaram suas trajetórias, demoraram muito tempo para se conectar com a força da sua história, que às vezes não está nos currículos formais, não está nos privilégios de acesso.
E aí esse desafio, hoje, como que coloca uma obra que tenta dialogar com esses dois públicos? Outra coisa é que no mestrado a gente fica muito conectada com usar muitas referências, muitas citações. Então eu comecei escrevendo que praticamente era o tempo todo citando um dado, citando um estudo, e a leitura estava ficando muito cansativa, e foi até uma boa conversa com a editora, falando, Grazi, as pessoas se conectam nas histórias. A gente se interessa por saber como que, no meio de um projeto, você está usando uma música para impulsionar a forma de ver o mundo. De onde você vem que você faz essa conexão, né, entre o futuro, com o presente, com o passado? Conta para a gente as suas histórias. E aí eu fui também assumir esse lugar, que ele não foi, eu confesso que ele é um lugar muito novo para mim, que tem sido muito potente, que é essa narrativa em primeira pessoa. Me sentir bem de contar a minha história, de contar esse lugar que talvez seja o único lugar que nos pertence, que são as nossas próprias histórias, né? E aí eu fui escrevendo, então acabou sendo até terapêutico, porque para contar as histórias eu precisava revisitar essas histórias, então revisitar a minha relação com os livros, revisitar a minha relação com os papéis de liderança que eu ocupei, revisitar as histórias de outras pessoas que eu escutei ao longo do caminho, que podiam nos ajudar a construir sentido, a construir conteúdo para esse livro. Então foi uma jornada pouco mais de um ano, assim, tentando equilibrar as demandas desses diferentes papéis que eu ocupo, com pouco espaço na agenda para ter... Eu nunca fui aquela pessoa disciplinada, eu sei que tem algumas pessoas que são disciplinadas, têm um planejamento certinho de escrita. Eu sou apaixonada, assim, por quem compartilha seus métodos, mas a minha vida é um pouco um vucu-vucu, assim, uma tentativa de organizar e integrar todos esses papéis, e aí não tinha exatamente um tempo definido, eu escrevia quando eu conseguia um pouquinho mais de espaço ali, e aí isso levou mais ou menos um ano e pouco para a gente poder ter a obra completa. E fora, Gabriel, esse desafio, porque um texto, cada vez que você lê, você quer mudar. Ele nunca é o mesmo, né? Cada vez que você lê é outro. Você outro. descobre novas coisas, aí você sente falta de outras, você acha que tem algo sobrando, você quer editar, você quer reescrever, né? É uma angústia, e por ser a minha primeira obra, eu achava que o problema estava comigo, né? E o tempo todo eu queria mudar, e aí a importância também, né, de você ter uma editora que é sua parceira, que consegue virar para você e falar, olha, solta, né, larga esse texto, porque ele já está bom o suficiente para ir. E teve uma fala importante da editora que foi, acredita também que cada leitor, cada leitora constrói sua própria relação com o texto e vai criar, por mais que você tenha a intenção de escrever um texto que ele traga determinada informação, assim, mas tem um outro lado que a pessoa leitora, ela constrói a partir do seu próprio repertório a sua relação, e não adianta a gente ficar tentando o tempo todo ali mexer para garantir que o entendimento vai ser um entendimento específico, porque senão a gente não traz essa beleza também, que é esse espaço que a pessoa leitora tem de construir as suas próprias histórias. E aí eu fui entender isso agora que o livro foi lançado, porque todos os dias eu recebo ali no mínimo 2 ou 3 relatos de pessoas que estabelecem histórias impensáveis por mim no momento que eu estava escrevendo, e que constrói essa relação muito subjetiva, muito singular com o livro. E esse tem sido mais bonito, de ver essas histórias. Inclusive, eu recebi um relato de uma pessoa que estava me parabenizando pela forma como eu tinha organizado um trecho, falou, nossa, você teve essa intenção aqui, foi muito legal. E eu me surpreendi, porque eu não tive a intenção, assim, mas para aquela pessoa, isso foi dessa forma, né? Então, é bonito ver que, por mais que você olhe para um texto e você tenha sempre esse sentimento de está faltando uma coisa, eu podia mexer um pouco aqui, eu podia refazer uma busca, né, para que tenha um texto. O que é o texto perfeito? Acho que essa é a pergunta ficar. O que é um texto perfeito, né?
o que é um texto que ele é exatamente bom o suficiente, porque ele vai abrir espaço para críticas, ele vai abrir espaço para complementação, ele vai abrir espaço para a criação das histórias individuais com aquele trecho. Eu estou ainda aprendendo, né? Eu falo que eu sou filhote aí dentro desse processo da escrita, mas estou muito feliz com esses aprendizados, né? A partir do Ancestrais do Futuro. E deve ser um processo interessante, né? Porque um leitor, ele chega e te mostra algo que você escreveu e que você não sabe, que você não sabia que você tinha escrito, tá? Pela interpretação dele, você escreveu algo que você, inclusive, você não sabia, né? Porque é a leitura, o texto vira um texto do leitor também ali, né? E nessa criação de conexões, assim, um novo texto surge, muitas vezes completamente diferente daquilo que você tinha imaginado, né? Exatamente. E fora as relações emocionais, né? Eu recebi um relato essa semana que é de uma jovem que falou: olha, eu não estou conseguindo continuar a ler, porque nessa história aqui me lembrou muito meu avô. E aí eu estou refazendo toda a minha trajetória, coisas que eu descobri sobre mim mesmo, a partir dessa minha busca por entender essa relação com meu avô. Olha que bonito isso, assim, né? E ela ali me contando de por que ela não tinha terminado de ler o livro. E uma pessoa que a nossa conexão foi pelo livro, né? Assim, ela chegou, né, mandou uma mensagem em uma das redes, contando essa história, mas já se sentindo próxima. E ela falou: olha, você não me conhece, mas pelo livro eu já estou me sentindo próxima a você. Eu quero te contar que a leitura está travada aqui nesse trecho por causa da relação dessa história com meu avô. Então, é muito bonito, é muito potente, né, o papel da literatura, e onde como aquilo que a gente escreve, a gente nunca sabe exatamente qual é o impacto que vai ter para as outras pessoas, e a gente se surpreende com esses lugares em que a nossa escrita pode chegar. Sim. Grazi, a gente pensa muitas vezes na ancestralidade como esse lugar do passado, né? Esse olhar para o passado. Eu acho que uma sacada muito, muito importante do seu livro é olhar para a ancestralidade tanto como um potencial, uma potência de transformação de um presente imediato, quanto na potência de construção e de reescritura de um futuro. Eu queria te ouvir falar sobre como que essa noção da ancestralidade, como é que ela se torna esse elemento tão importante, acho que não só para a construção, para a escritura do seu livro, mas acho que para a construção da sua carreira, pela sua construção nesse papel de liderança que você construiu ao longo de anos, assim, como que essa noção da ancestralidade ela se torna tão fundamental para o seu trabalho? Tá, tem esse rompimento, né, dentro dessas gramáticas dos tempos, tem esse rompimento nessa ideia do tempo e da temporalidade como essa questão mais linear, e aí a gente pode entender que passado, presente e futuro ocupam e podem ocupar essa mesma dimensão no espaço, que é tudo que a gente tem disponível hoje foi construído por quem veio antes de nós. Então, reconhecer que somos continuidade, reconhecer que a nós foi entregue o legado, né? A gente tem disponível, as coisas que estão disponíveis hoje, né, são frutos de lutas coletivas, de empenhos individuais também. Ter o entendimento disso nos coloca também, nos posiciona de uma forma mais consciente no tempo. A gente ocupa um lugar no tempo, na história agora, em que a gente recebeu aquilo que foi construído antes de nós, a gente tem o nosso papel de honrar esse legado, de corrigir os erros, né, que a gente aprendeu com o passado. Então, o passado numa dimensão de tutoria, né, o passado tutor, que vai nos ajudar a trabalhar essa lente desses presentes invisibilizados ou presentes invisíveis, que aí eu faço o que você chamou, né, eu consigo me reorganizar nesse presente para que eu possa projetar futuros melhores. Então, a ideia da ancestralidade do futuro é fazer essa junção,
né, e nos coloca como agentes nesse tempo e corresponsáveis por construir, por criar soluções, por garantir proteção, por resgatar saberes, né, resgatar saberes. Recentemente, eu estava com o Ailton Krenak, que é muito citado no meu livro também, né, que escreveu O Futuro é Ancestral, e que traz essa ideia de que muitos dos problemas que a gente lida hoje no nosso tempo são problemas multifacetados, a gente consegue encontrar em soluções e em saberes, né, muito antigos, soluções para a gente poder implementar, né, e a gente consegue ressignificar o nosso olhar para o presente. Os Krenaks, por exemplo, têm uma expressão que é que a gente precisa aprender a pisar suave na terra. E pisar suave na terra é a gente cuidar dessa nossa casa comum, essa integração que a gente precisa fazer com a natureza, e nós somos um reconhecimento de que nós somos natureza também, e é um lugar de proteção socioambiental, que hoje é uma grande discussão, por exemplo, quando você vai para as temáticas de ESG. Então, você quer coisa mais futurista do que esse saber ancestral, e tantos outros saberes. Então, a ideia do livro é fazer essa provocação, né? Primeiro, se nós estamos conscientes do nosso papel como ancestrais do futuro, porque as próximas gerações vão receber aquilo que for construído por nós. Então, hoje a gente tem, olhando para as dinâmicas de trabalho, né? O Brasil é o segundo país do mundo em burnout, primeiro em ansiedade, e a gente está em xeque com as discussões sobre ambientes de trabalho, saúde mental e emocional e tudo mais. Como que a gente vai entregar um futuro do trabalho para as próximas gerações se a gente não endereçar a nossa responsabilidade de resolver esses problemas que não necessariamente foram criados por nós, mas que são as grandes questões do nosso tempo? E a gente fazendo esse exercício intencional, consciente, né, nessa junção. Tem um provérbio africano que está no texto também, que diz que tudo aquilo que você toca precisa ficar mais bonito depois de você. Para mim é um princípio de liderança que rege a minha própria liderança há muito tempo, mas é assim, depois de mim, um time precisa ficar mais saudável. O time que eu faço parte precisa ficar mais potente, mais alegre, né? A gente precisa conseguir fazer coisas melhores, maiores depois que eu passo. Isso vale também para os espaços para onde eu vou, para o planeta em que eu vivo. Eu preciso garantir que depois de mim, a próxima geração tenha acesso à água de qualidade, tenha acesso a um ar de qualidade, né, tenha acesso à educação. Então, o Voa Papagaio é uma materialização de uma ideia, de um projeto. Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade, mas eu preciso abrir portas e espaços para quem vem depois de mim. Então, como que a partir da minha entrada na universidade, em outros espaços de poder, eu posso voltar também, né, e abrir espaço para mais pessoas, para que outras histórias possam acontecer. Então, a ancestralidade do futuro, para mim, hoje é uma forma de estar no mundo, mas que todas as pessoas, mas principalmente aquelas que, né, têm consciência do poder que têm com as canetas e com as posições que ocupam, precisam refletir para que a gente possa não só pisar suave, né, por onde a gente passar, mas que a gente possa criar um impacto positivo, um impacto extraordinário para a construção de futuros melhores. Assim, a gente, no nosso tempo, a gente está precisando muito disso, né? Não é à toa que uma pergunta recorrente do seu texto é uma pergunta direcionada para o leitor, né? Qual a mudança que a sua caneta alcança? Né? Quais as mudanças, o que realmente você é capaz, no lugar onde você está hoje, de transformar, né? A gente toma decisões todos os dias, né, Gabriel? O tempo todo a gente está tomando decisões, mas nem sempre a gente reflete se essas decisões estão construindo esse futuro que a gente acredita que ele é melhor, ou se as decisões que a gente está tomando, elas estão nos distanciando dessa história de construir a perspectiva de futuros melhores. Então, ter noção de que as mudanças mais transformadoras, elas vão sim acontecer sempre no plural, quando a gente se junta como sociedade, como cidadãos, dentro desses processos em que a gente consegue mexer nas estruturas,
mas tem sempre alguma mudança que a sua caneta alcança, que o seu movimento alcança, que o meu movimento alcança. Então, para onde está indo o nosso dinheiro? Ou seja, o que a gente financia com o dinheiro que a gente recebe? Quais são os lugares que a gente frequenta? Quais são a rede? Será que nessa premiação lá em Nova York, por exemplo, para mim um dos grandes orgulhos, mais do que estar com o troféu na mão, é estar vestida de um vestido que, enfim, gerou muita conversa aí na mídia e tudo mais, um vestido vermelho belérrimo, mas um vestido todo feito de resíduos de cinto de segurança, criado por uma designer de favela, que dentro do projeto dela apoia mais de 1.500 mulheres em situação de vulnerabilidade, que a partir desse projeto estão tirando essas mulheres de contextos de violência. Eu estava vendo essa semana o quanto que esse projeto, né, foi para Paris, está ocupando outros espaços. Então, poder tomar uma decisão de qual que era a roupa que eu ia vestir num dos momentos mais importantes da minha trajetória profissional, e ao invés, né, de escolher um determinado tipo de consumo que não está conectado com esse futuro que eu acredito, eu poder estar ali de Badu Design, poder estar ali levando os talentos da periferia do Brasil, levando os talentos de favela, mas também levando essa mensagem, né, de que a gente tem muita potência nas margens, e colocar isso no centro, isso é um cheque de coerência. Então, acho que esse lugar da gente pensar qual que é a mudança que a nossa caneta alcança, é sempre um cheque de coerência. Eu pegar as decisões que a gente tomou hoje ao longo do dia e ver o quanto que essas decisões estão coerentes com o tipo de mundo que a gente acredita. E que a gente tem poder coletivamente para poder fazer acontecer. E aí, dentro dessa primeira dimensão individual, eu posso usar Guimarães Rosa, que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, eu entendendo o meu raio de atuação, a partir das minhas decisões, eu posso me plugar a vocês. Então, assim, o meu raio de atuação hoje, eu consigo escrever um livro que é uma obra que está aí, que nasceu, que eu me orgulho muito. Mas ao me conectar com sempre um papo que tem um alcance muito maior do que o meu, que consegue chegar em tantos outros lugares, tem uma conexão com tantos outros autores, eu aumento meu raio de atuação. Então, eu vou entendendo também com quem eu vou andar, quais são as parcerias que a gente precisa fazer. Então, é um exercício permanente, né, e cotidiano. Com o tempo, a gente quase que automatiza esse pensamento. Então, cada vez que você chega num lugar, você vai entender como é que ele funciona e vai ver se aquele lugar é um lugar coerente com o que você acredita, é um lugar coerente com as transformações que você quer ver pelo mundo. Você vai começar a tomar decisões de compra, de movimentos, e até de quem você quer estar perto, a partir dessas reflexões, assim. Você destaca no livro um papel muito importante da imaginação na construção de novos futuros. Né? Você até comentou há pouco tempo, agora na nossa conversa, sobre esse conceito da imaginação radical, né? Que foi muito importante durante o seu mestrado. Aí, lendo o seu livro, essa ideia da imaginação, né, conectando ela com a literatura, ela me fez pensar muito na literatura também, na ficção, tanto na escrita quanto na leitura da ficção, como esse potencial de imaginação fundamental assim, para a gente pensar novos futuros e justo no presente da leitura a gente já conseguir trazer talvez esses novos futuros um pouco mais perto da gente, né? Eu queria te ouvir falar sobre isso, se você vê essa relação entre a imaginação e a ficção e entre esses autores de ficção que conseguem imaginar novos mundos possíveis, novas realidades possíveis. A palavra do ano escolhida para 2024, que seria numa tradução em português, que é quase que um apodrecimento do cérebro, né? Aquele brain rot, esse termo. E traz para a gente isso, assim, o quanto que a gente está vivendo uma crise de imaginação. Esse consumo de conteúdos, né, de uma forma pouco aprofundada, muitas referências de distopia, né, muita distopia ocupando o nosso cotidiano,
Isso, a gente com uma dificuldade de ter uma boa qualidade de sono, isso tudo interfere também na nossa capacidade de imaginar e de potencializar essa que é uma capacidade humana, né, que desafia os limites do conhecimento, os limites da realidade, porque é na imaginação que a gente faz esses exercícios de possibilidades, né? E isso nos coloca nesse contexto que existe uma crise de imaginação, a necessidade da gente resgatar utopias, resgatar a visão de um mundo possível, de um mundo sonhado, e, portanto, de um mundo imaginado, para nos dar algum tipo de referência de encontrar saídas para os desafios contemporâneos que a gente tem. E a ficção, ela tem um papel muito importante, né? Porque, ao longo do tempo, é a ficção, eu não sei se, né, como a gente é um pouco contemporâneo ali, então, os Jacksons, por exemplo, e outros gibis de ficção científica, tudo que trazia essa ideia das novas tecnologias e dos desafios com os seres humanos. A gente tinha um Exterminador do Futuro, esse lugar de que o futuro ia ser essa briga entre homem e máquina, e aí a gente vai vendo muitas dessas ficções se tornarem realidade, porque isso permeia o imaginário coletivo. E ao permear esse imaginário coletivo, a gente vai trazendo isso para as coisas que a gente cria também, para as decisões que a gente toma. Então, se dentro desse imaginário coletivo, o futuro vai ser sempre essa visão distópica, sempre a visão de que eu vou ter um grupo pequeno, muito privilegiado, criando bunkers e rotas de fuga para Marte, enquanto a maior parte das pessoas luta por água, por alimento. Então, se são essas as visões de futuro que permeiam o nosso imaginário, a gente vai ter muita dificuldade de construir soluções e de tomar decisões, né, para criar outro tipo de mundo, assim, e outros tipos, né, de caminhos, outros caminhos possíveis. Então, a imaginação tem um papel crucial, assim, a imaginação é o ponto de partida para a inovação, é o ponto de partida para que a gente possa criar melhor e de uma forma que desafie os limites que estão colocados. Mas, para isso, a gente precisa investigar a nossa capacidade de imaginação, porque, infelizmente, a gente fala mais de imaginação para as crianças. E a nossa imaginação deveria ficar cada vez melhor ao longo do tempo, porque a imaginação também requer repertório. Então, quanto mais amplo o meu repertório, melhor eu fico. Ou eu tenho potencial de ser uma pessoa que tem uma capacidade de imaginação muito melhor. Só que a gente foi investindo muito nessa humanização das máquinas, e a gente não fez esse investimento tão grande nessas capacidades humanas, ou que seria, tomando a liberdade aqui de falar dessas tecnologias humanas, porque a imaginação é uma ferramenta para a criação de novos futuros. É na imaginação que eu consigo, a partir, né, desse desenho, dessa visualização de um futuro desejável e da narrativa desse futuro desejável que está aqui, mas eu consigo transmitir para você, e ao fazer isso a gente potencializa a chance dessa realidade acontecer. É um exercício que a gente deveria ficar melhor neles com o tempo, né? Eu falo que para trabalhar junto comigo, eu gosto de trabalhar com gente que é boa de imaginação, que é boa de sonho, né? Que cuida bem dos sonhos, que cuida bem da imaginação, que nutre a sua imaginação com um repertório que vai ajudá-la a ter essa imaginação radical, que é essa capacidade potente mesmo de ver as coisas e o mundo nesse lugar de que elas podem ser. E a gente tem, eu falo que eu acredito muito na nossa capacidade, a gente pode fazer mais e melhor do que aquilo que a gente está fazendo, mas infelizmente, assim, com essa crise de imaginação e com esse individualismo que muitas vezes permeia as nossas relações e as decisões que a gente toma, olhando para a gente ou para o futuro, basicamente tentando cuidar vou garantir o melhor para mim aqui e para os meus que estão aqui nesse meu grupinho. Isso tem dificultado a gente
a imaginar outras possibilidades e, a partir disso, se juntar para fazer com que elas aconteçam. Então, tem pensadores aí que têm dito isso, né? Que uma das grandes dificuldades que a gente tem de construir futuros melhores é essa capacidade decrescente de imaginar outras possibilidades, né? Então, o livro também é um desafio à imaginação, um convite à imaginação. Um outro conceito central no seu livro é o Sankofa, que é esse ideograma africano, né, que é esse pássaro com a cabeça voltada para trás e o corpo voltado para frente. Eu queria te ouvir falar sobre essa ideia do Sankofa e sobre o método Sankofa que você discute no livro e apresenta para o leitor, e como que você leva ele para dentro do seu trabalho de liderança, para dentro das empresas, né, para essa construção no ambiente de trabalho, na relação entre as pessoas. Sankofa como esse adinkra africano que faz exatamente essa conversa sobre temporalidade, né? E pode ser traduzido que nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou pelo caminho, para que a gente possa, ao olhar para o passado, ressignificar o presente e construir outras possibilidades de futuro. Expressa, né, tanto como imagem desse pássaro, mas também como do coração, que é essa tatuagem que tem aqui no centro do peito, mas que está na quarta capa do livro também. E aí, desse entendimento de Sankofa, essa forma de olhar e de perceber passado, presente e futuro, e como que a gente faz esse retorno para a ancestralidade, junto com esses saberes plurais, essa ideia da gente se conectar com quem veio antes de nós, com essa ideia de que nós somos continuidade, né? Então a gente não está começando as coisas agora, nós somos continuidades de muitas histórias que vieram antes de nós. Nós somos sonhos ousados dos nossos ancestrais, então, né, de pessoas que viveram em condições muito mais desfavoráveis do que a nossa, mas que sonharam com a gente, que sonharam com que pudéssemos ocupar determinados lugares. Então, a Sankofa traz essa responsabilidade com uma honra ao legado, uma honra à história, às histórias, né, no plural, uma honra aos nossos ancestrais, e esse é um lugar de referência, esse é um lugar de valorização dessas sabedorias ancestrais, valorização das nossas mais velhas, dos nossos mais velhos. Esse lugar recompõe o lugar da sabedoria, né? A gente tem um imperativo de que tudo que é novo é melhor, né? De que tudo que é jovem é melhor e mais potente, e Sankofa desafia esse imperativo. Desculpa. É na ancestralidade que a gente se fortalece, é na ancestralidade que a gente consegue honrar com aquilo que a gente recebeu. E esse olhar para o futuro é exatamente para isso, assim, a partir disso, se a qualquer momento eu posso voltar e recuperar aquilo que eu deixei ao longo do caminho, isso me reposiciona na vida também, e reposiciona a forma como eu vou olhar para o futuro. Então, é como se fosse uma lente, assim, eu olho para o futuro a partir dessa perspectiva. E Sankofa é isso. Então, a possibilidade de usar esse conceito, você pode dizer a Grazi, mas é muito filosófico esse conceito, como é que isso se traduz no cotidiano, por exemplo, de um projeto? Eu, como professora de programas de desenvolvimento de lideranças, ao ser convidada para desenhar um módulo, né, sobre inovação, sobre liderança, a ideia de usar Sankofa, né, para esse módulo, então, ao invés de ir lá para o Vale do Silício, a gente foi para o Vale do Dendê, para poder recuperar essas histórias, ao invés de olhar para perfis de liderança só a partir daquele padrão que a gente está acostumado nos programas, que são todas as lideranças masculinas, brancas, do norte global, muitas vezes até de um mesmo lugar no mundo, assim, como é que a gente pode usar aqui a liberdade de desnortear um pouco as referências e a gente olhar para as grandes referências de liderança que estão à nossa volta? Então, a gente foi conversar, esse grupo de jovens lideranças que fez parte desse programa, a gente foi conversar com o vovô do Ilê,
para poder entender o que é uma liderança transformadora que na década de 70 rompe uma série de barreiras e de conceitos e que traz para a gente uma história invisibilizada, mas que potencializa aquilo que a gente construiu nesse país. Então, a gente vai trazer as mulheres, as baianas de Acarajé, como as primeiras empreendedoras desse país, para a gente ver a nossa história, onde surge a nossa história empreendedora. Qual que é essa verdadeira história empreendedora, que não começa com jovens de startup, mas que vem muito antes, né, desse arranjo de mulheres que se organizavam para poder comprar o forrinho de outras pessoas, a partir da venda ali dos acarajés. Então, Sankofa nos desafia o tempo inteiro a gente olhar para a nossa história, a gente reconhecer as histórias que não foram contadas, ou as histórias que nos compõem, ao mesmo tempo, e que nos chama para construir essas outras histórias a partir do reconhecimento desses lugares. Então, por isso é um framework, um modelo que a gente pode usar tanto na vida pessoal, porque você pode fazer essa busca da sua própria história, e ao reconhecer a sua história, o que esse cara velho do diabo mexia tanto com você lá, né? E o que a coleção Vagalume tem a ver com o seu papel hoje aqui, né, com o Sempre um Papo, com esse lugar. Sim. Então, isso pode ser um lugar de potencializar, de você se dar conta de que você chegou aqui a partir dessa história e não apesar dela, e que isso vai fazer com que você olhe para frente e vê se você está continuando esse lugar dessa história que você recebeu e que você, né, tem para levar para frente. E como que você está fazendo isso para as próximas gerações, como que você está conectando a paixão pela leitura. Enfim, a gente pode fazer isso nessa dimensão individual, mas a gente pode fazer isso também nessas decisões de impacto mais coletivo, de impacto organizacional, enfim, que a gente toma cotidianamente. E você encerra cada capítulo do livro com alguns exercícios de reflexão e exercícios até práticos mesmo, né? Você busca a escrita do seu leitor ali ao final de cada capítulo. Eu acho super interessante que tem um exercício que você pede para que nós criemos um manifesto pessoal, e em outro que eu acho genial, você pede para a gente escrever o nosso próprio obituário. E esse foi um que me pegou de uma maneira que, quando a gente... Essa ideia da escrita do próprio obituário, ela não, assim, parece uma ideia mórbida de início, mas ela é tudo menos mórbida, assim. Na verdade, é você conseguir imaginar, nesse momento do agora, o que você já deixou, e eu achei isso incrível. Esses exercícios, eles são... Como que eles surgiram? Eles são parte, talvez, de práticas que você mantém em treinamentos, em aulas, e aí você adapta para o livro, ou também surgiram ao longo da escrita dos capítulos mesmo? São algumas práticas pessoais, mas também surgiu de um incômodo, porque eu não queria escrever um livro que ditasse regras para as pessoas, ou um livro que trouxesse muitas respostas, já que cada contexto tem seus desafios, e eu queria trazer mais inquietações, e não tem nada mais potente do que uma boa pergunta, assim, que nos mobiliza, né, para esses exercícios e para respeitar esse lugar também dessa inteligência individual de você construir a sua própria reflexão e seu próprio caminho, e que o meu papel é compartilhar a minha experiência, e aí você vai filtrar e avaliar como que essa experiência se conecta com a sua, e a partir disso, o que você quer fazer. E tem essa coisa da professoral, né? A professora tem né, tem esse lugar de querer instigar esse protagonismo, né, de quem está lendo ali. Então, eu queria que também cada pessoa leitora pudesse fazer o seu próprio exercício, às vezes mudar até as perguntas, construir ali as suas perguntas. Eu queria que os capítulos pudessem ser lidos também de uma forma independente, então, não é uma leitura linear, você pode pegar um capítulo, mas como que essa preocupação de construir sentido
esses exercícios têm um pouco desse papel dentro do design de aprendizagem, por exemplo. Como que eu vou construir sentido a partir daquele texto ali, para que a pessoa possa ver eu não vou usar nem a palavra utilidade, porque a gente tem essa mania, às vezes tudo tem que ser muito útil, né? E a literatura não tem esse papel de utilidade, né? Mas tem ali esses exercícios de reflexão, que esse exercício do obituário também foi um exercício que, quando eu fiz, mexeu muito comigo, e eu refaço ele muitas vezes, né? E faço esse processo. Então, a ideia era que, ao final de cada capítulo, eu deixasse ali algumas perguntas para que cada leitor, cada leitora construísse seu próprio sentido, mas pudesse usar uma ferramenta prática também, para ver como que esse conceito aqui pode valer para mim, nesse momento que eu estou, nesse contexto que eu estou. Então, a ideia foi essa, fico feliz que o retorno tem sido esse mesmo, e esse exercício do obituário, ele sem dúvida, é o que todo mundo gosta mais. Não sei se gosta ou se mexe mais. Ele é realmente muito interessante, assim, ele é surpreendente, ele é bem surpreendente. Grazi, a gente está chegando no finalzinho da conversa, mas tem uma última coisa que eu queria muito te ouvir falar sobre, que o Ancestrais do Futuro, ele deixa uma mensagem muito, muito importante ali, e de certa forma você prova com dados e com a sua própria experiência, assim, como que empresas mais diversas, elas se transformam em ambientes muito mais empáticos, em ambientes muito mais criativos e, diretamente conectado a isso, em ambientes que podem alcançar muito mais lucro. Né? Então, assim, pensando na ideia da empresa, né, do que é importante para uma empresa, um ambiente mais diverso de ideias e diverso das mais né, diversas formas mesmo, é algo completamente positivo para uma empresa. Por que ainda é preciso tanta luta e tanta discussão para que as empresas se tornem ambientes mais diversos, assim? Porque não é confortável. É desafiador você conviver em ambientes mais diversos. Então, algumas pesquisas mostram que, por exemplo, ambientes mais homogêneos, sabe aqueles ambientes que às vezes você vai na empresa e parece que você encontra a mesma pessoa várias vezes, parece mais uma reunião de família do que um time, né? Tamanha similaridade, as pessoas têm o mesmo corte de cabelo, a mesma aparência, mesma altura, vêm das mesmas realidades, porque no ser humano ele se conforta na homogeneidade. Sabe, você chegar numa sala, esse é um exercício que eu faço com os meus alunos, né? Eu falo, olha, chega aqui para esse grupo inteiro e fala, eu tive uma boa ideia, e quando esse grupo rapidamente te aplaude, você se sente bem, né? Você se sente um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, existe uma produção de conforto, de autoestima em ambientes homogêneos que reforça essa ideia da homogeneidade. Mas se a gente se conforta na homogeneidade, a gente só aprende na diversidade. Mas para eu aprender, eu preciso desafiar, eu preciso me deslocar para uma perspectiva que é diferente da minha. Isso vai fazer com que eu tenha que ter trabalho de refazer os códigos que estão estabelecidos, a forma que a gente está lá. E, infelizmente, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente usou muito essa lógica da administração científica, da padronização, para que os ambientes ficassem mais homogêneos. Então, por design, a gente criou códigos, processos, num processo de padronização e de homogeneização dentro desses espaços. E pior, porque a conversa sobre diversidade não é uma conversa sobre as diferenças, que é o que a gente está falando. Quando a gente pode celebrar e valorizar as diferenças, a gente tem potencial de ampliar os nossos conhecimentos, a nossa visão de mundo. A conversa sobre diversidade e as organizações é uma conversa sobre dinâmica de poder. Quem pode, quem não pode ocupar uma determinada posição, tomar uma determinada decisão. E aí a gente tem, por padrão, um grupo, né, que está historicamente ocupando essas posições, que se sente muito ameaçado com o ambiente mais diverso. Que os códigos que foram criados para determinar o que é sucesso
são códigos que não dão conta da diversidade da vida, do mundo, das pessoas. E muitas vezes essa conversa ela ficou apartada de uma conversa de negócio. É como se fosse algo ali da sociedade que é diversa, né, por característica, mas o ambiente de trabalho não. E a gente está num momento, vem aí de uma onda de transformações, que diversidade, equidade e inclusão não é um tema à parte, são alavancas de transformação da sociedade e dos negócios. Então, se você cria produtos e serviços para uma população, para uma sociedade que é diversa e plural, ter essa diversidade dentro do espaço deveria ser mais que desejável, é o que você está trazendo, é um lugar do óbvio, né? O óbvio seria a gente ter essa representatividade, mas isso não se comprova, porque ainda são disputas de espaços de poder, ainda são códigos que foram criados que eles valorizam, reconhecem e interpretam o mundo a partir de um determinado padrão, e toda vez que a gente aumenta a diversidade dentro desses espaços, aumentam também as tensões, os conflitos, é mais desconfortável, a gente tem que refazer os pactos, refazer os códigos, esse dá mais trabalho. Mas assim como os estudos mostram que os ambientes, né, mais homogêneos, eles trazem esse sentimento, né, esse quentinho no coração, as soluções que são criadas em ambientes homogêneos, elas são soluções que elas não são melhores do que as soluções dos ambientes diversos. Então, a diversidade também tem esse lugar de criar soluções melhores, que se conectam com longevidade, relevância dessas soluções que são criadas para a sociedade. Então, uma conversa também sobre o futuro, sobre longevidade dos negócios, mas ela gera mais tensionamentos, ela gera mais desafios, ela requer um tipo de liderança que dê conta, né, que seja uma liderança mais inclusiva, e isso dá muito trabalho, né, isso requer uma outra lógica de se pensar os negócios. Que bom que a sociedade vem avançando, a gente tem visto alguns retrocessos agora, alguns falam em fadiga da diversidade, backlash da diversidade, a gente tem visto isso, uma onda mais conservadora, né, tentando voltar para um lugar que nunca foi bom para muita gente, né, que muita gente nunca não se via potente e tudo mais, mas a gente teve avanços e a gente precisa celebrar esses avanços também. Só que o risco da gente não avançar ainda mais é retroceder. Então, a gente precisa continuar avançando dentro desses esforços se a gente quer ter negócios mais relevantes, mais longínquos, mas também espaços em que as pessoas se sentem livres para serem quem são e, portanto, para poder gastar tempo e energia criando soluções, resolvendo problemas e não tendo problemas com as suas identidades, né? Bom, Grazi, muito obrigado. Foi uma alegria poder conversar com você sobre o seu primeiro livro. Parabéns pela escrita e pela publicação dele. Obrigada a vocês. E que a gente possa se encontrar em breve, quem sabe presencialmente, conversar, porque realmente foi uma conversa muito gostosa de ter com você. Obrigado. Eu agradeço de todo o coração esse espaço e também as pessoas que vão aí participar dessa conversa depois. E para você que esteve conosco ao longo dessa conversa, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.